Vamos lá, questão da URGS 2025. O que ela vai dizer pra gente? Ao realizar um experimento, um aluno deixou cair uma certa quantidade de sal de cozinha em um copo contendo 100 ml de óleo de soja. Olha só que interessante, essa questão é boa, hein? Alguém vai fazer URGS aí, ó? O que ele deixou fazer, pessoal? Ele tinha um copo, tá? De 100 ml e ele deixou cair lá, ó, o sal de cozinha, né? Essa questão é muito boa. E aí, o que tinha nesse copo? Contendo óleo de soja, né? Contendo ali óleo de soja. Então ele deixou cair ali sal de cozinha, né? Contendo 100 ml de óleo de soja, ele deixou sal de cozinha. Para recuperar o sal, o aluno misturou 100 ml de água fria. Então olha só, ele derrubou sal ali, e aí para recuperar o sal, ele misturou nesse recipiente 100 ml de água fria. Então ele colocou água, tá? E colocou óleo. Beleza? E aí ele diz o seguinte: após certo tempo em repouso, a mistura do copo apresentou 3 fases. Sobre essas fases é possível recuperar o sal derrubado. Então apresentou 3 fases. Quais são as 3 fases? Óleo, água e sal. Tá? Considere as afirmações abaixo. Olha a nuance dessa questão aqui. Você consegue perceber a maldade da questão quando ele diz: o aluno misturou 100 ml de água fria e agitou vigorosamente? Você consegue perceber a nuance do ponto da solução de saturação? Conteúdo lá da frente de soluções. Porque nós aumentamos a temperatura, nós falamos isso em aula, nós aumentamos a temperatura para aumentar a solubilidade. Mas o contrário também funciona. Reduzir a temperatura diminui a solubilidade. Quanto mais eu reduzo a temperatura, eu diminuo a solubilidade. O sal precipita, tá? Se eu conseguir congelar a água, eu vou expulsar todo o sal de dentro. Inclusive, essa é uma propriedade crioscópica. Não chore e não treme, que a nota do Enem saiu hoje, tu tem que aprender a avançar, porque senão não adianta, né? O Enem vai cobrar isso, o que você vai fazer? Como assim uma propriedade crioscópica? A água, pessoal, olha só, vamos te fazer acertar uma questão de simulado que vai cair esse ano, e aí quando cair no simulado você vai ter que colocar meu nome lá depois porque caiu. A questão clássica: por que colocar sal faz com que dificulte o congelamento ali da água? Colocar o sal dificulta o congelamento. Eu não consigo, demora mais tempo ali para congelar. E aí? Por quê? Né? Olha só a lógica. Você consegue entender que o arranjo cristalino da água é ligações, são interações num cristal? E o sal, quando ele está solubilizado, ele atrapalha essas ligações? Ele entra no meio delas e dificulta a água assumir o seu arranjo cristalino? Isso é a propriedade crioscópica. O sal está atrapalhando as interações moleculares. Se eu não tirar o sal, vai ser mais fácil de eu fazer a interação molecular entre água e água e água. Mas entre as águas tem íons de sal ali, íons de NaCl, de sódio, de cloro. E aí esses íons atrapalham. Então é por isso que quando eu coloco sal, eu modifico o ponto de ebulição, eu modifico o ponto de fusão, tá? Porque eu estou atrapalhando ali as interações moleculares. Isso, cara, cai em vestibular específico direto e no Enem também, tá? No Enem também. Se eu não me engano, já até caiu na prova do Enem outras vezes, ok? Vamos lá, vamos analisar. Após certo tempo, em repouso, a mistura apresentou 3 fases. Sobre essas fases, é possível recuperar o sal derrubado. Considere a afirmação abaixo. 1. As fases na ordem de baixo para cima são constituídas de sal sólido, seguido de solução aquosa salina e de óleo de soja. Opa, correto? Concordam comigo? Sal sólido, água salina, porque, claro, eu diminuí a água, né? Resfriei, mas ainda existe uma solubilidade, tá? A solubilidade não chega a zero, não é? Então, ainda tem água salina. E por fim, o óleo, que é sempre menos denso e vai ficar na parte de cima. Então, a 1 está correta. Sabendo que a 1 está correta, eu elimino, eu deixo e deixo. Sempre façam isso no vestibular, tá? Sempre elimina, porque daí se você travar na questão, segue para a próxima e volta no final para fazer ela, ok? Não fica batendo cabeça. Até nas listas, às vezes, não, na lista vale a pena fazer até o final, ok? Vamos lá. 2. A solução aquosa está super saturada em sal e o óleo de soja praticamente não contém sal, devido às diferenças de polaridades das substâncias. Pessoal, vamos pensar um pouquinho aqui, tá? A solução ela não está super saturada. Porque estar supersaturada significa que eu tenho mais soluto dissolvido do que o ponto de saturação. Tá? O que acontece é que a solução ela já atingiu o seu ponto de saturação e ela tem corpo de fundo, está precipitado. Ok? Igual a Letícia falou, se a gente falar da água, a água ali ela já está saturada. E essa é a nuance de soluções, porque às vezes o aluno vai pensar que
A solução supersaturada é aquela que apresenta precipitado, né? É aquela que apresenta corpo de fundo e não é. Isso é saturado com precipitado. A solução saturada é aquela em que eu elevo o ponto de solubilidade, geralmente fornecendo calor, e aí eu tenho mais soluto dissolvido do que seria ali o ideal, tá? Aí eu tenho uma solução muito saturada. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Então aqui está errada essa, né? Aqui a gente já elimina. Última. Todo sal presente na mistura pode ser recuperado inicialmente pela decantação do óleo de soja, seguido por filtração simples e evaporação. Aí é só você visualizar, né? A primeira coisa que ele falou pra gente é a decantação. Então, no processo de decantação, eu consigo, então, remover a água salina, não é? Ali. E, claro, separar do óleo. Então, primeiro eu vou retirar o óleo de soja. Seguido, eu filtro, porque eu tiro o precipitado e eu fico apenas com a água salina. E, por fim, eu deixo a água evaporar e fico com o cristal de sal. E aí eu recupero todo o cristal. Por isso que eu tenho como gabarito 1 e 3 correto.